fazer a reforma da Previdência e garantir que o teto de gastos vai ser cumprido quase que automaticamente nos dá um upgrade pelas agências. Se o Brasil retoma algum crescimento, a receita fiscal aumenta, o déficit público cai mais rápido, e pode ser que em 2-3 anos, o Brasil chegue ao grau de investimento, disse em entrevista ao G1. Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco, em entrevista ao G1. Foto: Marcelo Bran/G1. A economia brasileira começou a perder o grau de investimento em setembro de 2015, quando a agência de classificação Standard & Poor's, SP, retirou o selo de bom pagador da economia. O caminho foi seguido na sequência pela Moody's e pela Fitch. Embora haja bastante incerteza com o futuro da economia, sobretudo na parte fiscal, diante do quadro político incerto, Honorato acredita que o debate sobre a Previdência está maduro e os principais candidatos estão se mostrando favoráveis a uma reforma. Todos os candidatos têm dito que vão fazer a reforma da Previdência, cada um com seu desenho, cada um com as suas características, disse. Série Desafios do Crescimento traz entrevistas com economistas. Foto: ilustração: Alexandre Mauro/G1. A conversa com Honorato faz parte de uma série de entrevistas com economistas para debater o atual estágio da economia brasileira e os caminhos para a retomada do crescimento. Veja aqui as entrevistas já realizadas. O seguir os principais trechos da entrevista concedida ao G1. Entrevista com Fernando Honorato como senhor. Vê o desempenho da economia neste ano. De um modo geral, a direção da política econômica está correta para colocar o Brasil numa trajetória de crescimento sustentável. Basicamente estou falando do teto dos gastos, da reforma trabalhista e das próprias estratégias de redução de subsídio, incluindo o BNDES. Tudo isso gerou uma expectativa de que a economia cresceria perto de 3% neste ano. Antes da greve dos caminhoneiros, os indicadores de atividade estavam mostrando uma economia mais perto de 2%. O que causava essa frustração antes da greve? As incertezas fiscais pesam na economia, na taxa de juros de longo prazo, na expectativa de investimento. Isso faz com que a retomada seja mais lenta. E ainda há uma certa digestão da crise de balanço das empresas. Já notávamos uma certa frustração no crescimento antes da greve, mas continuávamos com a seguinte perspectiva: em algum momento a economia cresce. Se olhar para os estoques das empresas, eles estão muito reduzidos. Isso indicava que o crescimento da demanda traria o aumento da produção. As famílias estão bem menos endividadas e a inflação estava muito baixa, o iria permitir uma taxa de juros muito reduzida. Inclusive, antes da greve, nós estávamos avaliando cortar a projeção da Selic, que era de 6,25% para o fim deste ano, para algo como 5,5% e 5,25%. E qual foi o impacto da greve no desempenho da economia? Quando vem a greve, ela confunde um pouco o quadro, certamente agrava a retomada de curto prazo e tira mais um pedaço do PIB. Ou seja, aqueles 2% vem para algo como 1,5%. A recuperação deste ano acaba sendo muito parecida com a do ano passado. O efeito direto da greve é até limitado, mas há o conjunto de incerteza que se associam a esses dois temas iniciais, o fiscal e o balanço das empresas. A velocidade de recuperação é mais baixa do que imaginava, mas eu consigo olhar que, se a política econômica permanecer organizada em 2019, o Brasil tem plenas condições de voltar a crescer de forma acelerada. Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco, entrevista ao G1. Foto: Marcelo Bran/G1. Qual é a chance dessa política continuar organizada em 2019 diante o quadro eleitoral incerto? É bastante grande.
Há um incentivo de manter o teto de gastos. Tem candidato que fala um pouco mais para cá, mais para lá, mas de alguma forma um controle de despesas vai continuar prevalecendo. É um incentivo importante porque lhe dá a perspectiva de que essa inflação baixa pode se perpetuar. Com isso, o Brasil tem um ajuste que há muito tempo era esperado e ainda não aconteceu, que é a queda da taxa de juros de longo prazo. Há um segundo incentivo nas contas externas. O Brasil tem uma situação de balanço de pagamentos absolutamente confortável, tem um investimento direto elevado, as reservas são elevadas. Se as contas públicas forem equacionadas e o teto de gastos for cumprido, rapidamente a economia brasileira vai voltar a ser grau de investimento. Em 2021, 2022, é possível retornar para esse patamar. A volta do grau do investimento pode ser tão rápida. Fazer a reforma da Previdência e garantir que o teto de gastos vai ser cumprido quase que automaticamente nos dá um upgrade pelas agências de classificação de risco. Se o Brasil retoma algum crescimento, a receita fiscal aumenta, o déficit público cai mais rápido. E aí tem um fenômeno que é queda de juros longo prazo. Esse ainda é o maior peso na economia brasileira. O juro real no longo prazo é da ordem de 5,5%. O juro curto ajustou. Com a Selic a 6,5%, o juro real é de 2,5%. Nesse ponto, estamos atrás de México, Turquia, Rússia. O problema é o juro longo. Se fizer essa agenda, o juro longo cai e aí a dinâmica melhora muito. As agências conseguem incorporar isso. Mas é um cenário bastante otimista diante do quadro atual das contas públicas. Concordo. O buraco é muito fundo das contas públicas, sem sombra de dúvidas. Mas a perspectiva do ajuste estrutural da Previdência muda isso. Se a despesa está controlada, a receita vai crescer com o PIB e uma hora o ajuste se completa. Para esse quadro se confirmar, é preciso aprovar a reforma da Previdência. Qual é a viabilidade da reforma num novo governo? Eu vejo esse debate muito maduro. Todos os candidatos têm dito que vão fazer a reforma da Previdência, cada um com seu desenho, cada um com suas características. Acho que o debate avançou muito para mostrar o quão importante é a reforma para a sustentabilidade do médio prazo do país. Ficou muito claro também na comunicação mais recente da reforma de que ela não deixa de ser uma maneira de reduzir as desigualdades do regime. Há essa percepção entre os investidores de que a reforma da Previdência amadureceu e deve sair do papel. É claro que tem volatilidade associada ao tema, mas não vejo uma percepção generalizada de que a reforma da Previdência não vai ser feita. Ao contrário, eu vejo a maior parte dos investidores apostando que o ajuste vai ser feito. Pensando em preços de ativos, olha o CDS brasileiro, Credit Default Swap, espécie de seguro contra o risco de calote, uma medida de percepção de risco da economia, está em 250 pontos. Um país que não faz reformas tem preços de ativos muito piores do que temos visto. Ou seja, a média dos investidores acredita que é mais provável que esse caminho vai ser seguido. Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco, entrevista ao G1. Foto, Marcelo Bram/G1. Nas últimas semanas, houve uma tensão no mercado, obrigando o BC e o Tesouro a intervirem. Como o senhor viu essa atuação? É importante destacar o ambiente internacional. A gente não pode perder de vista que o que está ocorrendo com as moedas de países emergentes, inclusive com a brasileira, tem muito a ver com o ambiente internacional. Tem sido assim na Turquia, na Rússia, na África do Sul, na Argentina.
Quando o ambiente internacional muda, os emergentes têm que dar respostas coerentes de política econômica. Qual é a fragilidade que permite aos investidores internacionais olharem para o Brasil e desvalorizarem a moeda? É a fragilidade fiscal. O fato de o dólar estar desvalorizando no mundo ia fazer o real se desvalorizar de qualquer jeito. Só que o real desvaloriza mais porque há uma fragilidade fiscal. Qual é a resposta de política econômica adequada? O governo deveria fortalecer as contas públicas. Parece difícil qualquer melhora imediata das contas públicas. Se a resposta adequada não pode ser dada, o BC e o Tesouro têm de cumprir um papel de suavizar a transição entre este momento e o momento em que esta resposta de política econômica vai ser dada. Esse aperto fiscal vai ser feito. Nós temos hoje 3 colchões que são muito grandes: as reservas internacionais, de US$ 380 bilhões, o colchão do Tesouro, que tem caixa da ordem de 575 bilhões de reais, suficiente para praticamente pagar dívida por um ano sem precisar emitir, e tem o swap, não é propriamente um reserva, mas é um instrumento para a intervenção. No auge da turbulência, foi um exagero em falar em aumento de juros. Foi um exagero, tanto que o mercado tem acalmando um pouquinho. Claro, todo mundo faz as suas apostas. Tinha gente que achava que o câmbio iria a R$ 4,50, a R$ 5, e aí deveria ter um choque de juros. Nós não acreditamos nesse processo. Os juros devem ficar em 6,5% neste ano, indo para em torno de 8% em 2019. O aumento da inflação observado recentemente foi de fato pontual. Todos os indícios vão nessa direção. Foi um choque grande, não foi um choque pequeno. A inflação de junho foi a pior em mais de 20 anos, mas 10 produtos contribuíram com 72% da inflação de junho. Claramente foi um choque. O que precisa olhar é se espalhar para serviços, mas até agora não tem nada muito grave. Nós mudamos a projeção de inflação de 3,5% para 3,9% para este ano e alteramos a previsão do câmbio de R$ 3,30 para R$ 3,60. Há uma pressão de preços industriais, mas o varejo está absorvendo. Se o varejo não conseguir absorver esse choque, pode ser que esses 3,9% projetados para inflação vire 4,3%, 4,4%, ainda assim é abaixo do centro da meta e não contamina 2019. Dá um conforto grande para essa queda de juros. Além da Previdência, qual é a agenda que precisa ser feita a partir de 2019? O país precisa ir muito além da Previdência para voltar a crescer. O teto dos gastos, para ser viável no médio prazo, nesse formato ou num formato diferente, requer que se tenha mais flexibilidade do orçamento público. Dar mais flexibilidade ao orçamento público é fundamental para fazer o ajuste fiscal. No fundo, é ter flexibilidade para melhorar a qualidade da política pública. Um segundo pilar é que vai ser muito difícil acelerar o crescimento sem o investimento privado. O investimento hoje no Brasil está na ordem de 16% do PIB e o país precisa levar para 21% do PIB. Mas não vamos conseguir fazer isso só com o setor público. O país precisa de um ambiente propício para que o setor privado queira investir no Brasil. É preciso facilitar a abertura e fechamento de empresas, melhorar o ambiente de registro das empresas, a facilidade em obter licenças. Há ainda a reforma tributária. O país precisa de uma simplificação tributária. A expectativa é de um Congresso bastante fragmentado no ano que vem. Não vai ser difícil levar essa agenda adiante. Nos últimos 16 anos, a gente aprendeu que o Congresso reage a agendas que façam sentido para ele.
Eu me recuso a acreditar que uma conversa com objetivo sobre a melhora da política pública do país, do emprego, da vida das pessoas não seduz os parlamentares. É claro que tem de ter um presidente disposto a fazer isso, com legitimidade, e que vá fazer as composições políticas como precisam ser feitas. Aqui não há nenhuma conotação negativa e pejorativa porque a política no mundo todo depende de composições, de um arranjo de ideias. E convencer a população de que o próximo governo precisa ser reformista, é fácil ou difícil?